Olá, gente! Com muita alegria, damos continuidade ao projeto Envelhecimento Criativo Feminino, recebendo hoje Elaine Franzini Soria, analista junguiana, membro de data da Sociedade Brasileira, da Sociedade Francesa e da Sociedade Portuguesa de Psicologia Analítica. Eu pensei, Elaine, bom, primeiro assim, te agradecer por você, Eu que ter tenho que aceito agradecer. o convite. É um prazer imenso poder conversar com você e poder ouvir a sua experiência. Uhum, E aí queria te falar um pouquinho, assim, de como é que foi esse percurso, né. Eu comecei a estudar o envelhecimento lá em 2015, né, lá no IPA Bahia, Instituto de Psicologia Analítica da Bahia. E nessa época, com Teresa Caribé, que é fundadora e era então, presidente do instituto lá do IPA Bahia, né, a gente decidiu criar o NUVEL, que era o Núcleo de Estudos sobre o Envelhecimento Criativo, lá dentro do IPA Bahia. E fizemos algumas coisas, né, mas era de um outro lugar completamente diferente. Eu estava nos meus 40 e poucos anos, né, via isso de uma outra maneira, hum. né. E esse nome, inclusive, envelhecimento criativo, foi uma sugestão de Teresa, assim como o próprio núcleo também, que eu acho que foi super bem, né, porque, acho que é muito junguiano esse nome. E de lá para cá, eu escrevi para a minha titulação, né, da JB, como na lista da JB, eu escrevi sobre envelhecimento criativo. Já mudaria tudo completamente pela minha vivência. Ah, Que uma coisa é a gente falar teoricamente sobre um assunto, né, e outra coisa é mas a gente realmente a vive na pele. experiência. É. E, enfim, eu vim de uma família que tinha a minha família paterna, pessoas muito mais velhas, né, meu pai 57 anos mais velho que eu, né, então eu vinha de uma outra experiência, assim, com envelhecimento, trabalhava com cuidados paliativos também na época, que é uma área que eu adoro. Mas com a minha vivência, né, assim, de perimenopausa, que na época eu já estava, mas eu não reconhecia, e eu só pude reconhecer depois que eu li esse livro, né, O Cérebro e a Menopausa, de Hum, Lisa Mosconi, e essas, pesquisas que eu acho que contribuem incrivelmente, né, para o que, para enriquecer a nossa experiência e para a gente entender por que que a gente está passando por isso também. E não ficar somente na parte simbólica, porque senão o que eu sinto é que parecia que era, o masculino e o feminino vivenciavam o envelhecimento da mesma forma. E não, uhum, hoje eu percebo de uma forma completamente diferente, que é a gente ganhando consciência mesmo, a partir do momento em que a gente começa a ter acesso a pesquisas e começa a estudar, né. A gente inaugurou esse projeto numa conversa com a Andrea Hunt, e a gente falou bastante, assim, sobre essa coisa lá de Nova York, né, da JPA, e a gente falou bastante sobre essas questões de neurociência, das pesquisas, das vivências dela, das minhas vivências. E aí eu queria, assim, que você me contasse um pouquinho, né, como tem sido essa sua experiência com o envelhecimento. então, eu tenho 56 anos. Eh, e a minha ex a experiência a experiência com o feminino na minha família é bastante diversificada. Tem muitas mulheres na minha família, né. Só que eu não tive a oportunidade de ter muitas conversas com essas mulheres a respeito da menopausa, porque elas regulavam em idade comigo, né, e cedo eu perdi mãe, né, e acho que ela nem estava na menopausa ainda, ela estava na pré-menopausa, né, quando ela faleceu. Então, esse universo ele ficou intocado. Bom, foi tocando a vida, né. As mulheres vão casando, vão tendo seus filhos, eh, síndrome do ninho vazio, né, os filhos vão embora. E aí eu acho que chega um momento,
eh, na vida, no processo de individuação, em que, eu acho que a libido ela muda de endereço, sabe? Ela muda completamente de endereço. E a gente vem tendo os sinais ao longo do processo. Só que, bom, para o homem acontece de um jeito diferente, né, é muito mais suave, para a gente as coisas são mais impactantes, mas eu acho que a gente tem nós somos notificadas ao longo dos anos para que a gente tenha consciência de que essa energia, de que as coisas vão mudando, né. Então, eu particularmente, eu sempre fiquei muito atenta a isso. Muito atenta. Talvez, né, talvez porque, o meu olhar sobre a morte e o morrer bom, nós somos analistas também, né, isso também ajuda, né, mas eu acho que esse solilóquio que a gente tem, né, diário, eh, de tentar entender esses processos de morte e renascimento, né, facilita. Talvez, bom, para mim, eu senti que facilitou, a aceitação dessas mudanças contínuas na vida, né. Então, assim, a menopausa ela chegou, de um jeito abrupto, mas eu não fiquei tão impactada negativamente com essa questão. Então a minha experiência ela é de outro lugar, né. Não quero dizer, contudo, que, eu não vivenciei sintomas e não vivencio sintomas desconfortáveis. Uhum, Sim, mas eu não acho que essa fase seja eu não vivencio essa fase como o fim do mundo, uhum. mas é o fim e também olho para o recomeço, e muitas coisas criativas aconteceram a partir disso, para mim, na minha vivência subjetiva, né. Você tocou num ponto muito interessante. Desculpa te interromper aqui, Hã? mas é só para acrescentar. Porque a menopausa, ela não é vivida, de uma forma uniforme, como nada na vida, né. Então, assim, pessoas diferentes, mulheres diferentes vivem essa experiência de formas diferentes, inclusive em termos de sintoma. Porque onde me pegou, Elaine, foi exatamente aí. Eu vinha estudando envelhecimento, eu também acostumada com a morte, né, com esse olhar, para a morte desde muito cedo, né, na vida. Então, assim, desde muito pequena, eu frequentava funerais da família, né, pessoas muito mais velhas, né, É. então vivenciava isso. E eu não pensei que eu fosse vivenciar a menopausa da maneira como eu vivenciei. Né, que era ter, questões, assim, de esquecimento muito grandes, né, de você se sentir uma pessoa completamente diferente daquilo que você era, e não que seja uma coisa ruim, isso é bom, porque eu sempre fui uma pessoa que fazia muitas coisas ao mesmo tempo. E Uhum. aí, de repente, foi como se o chão abrisse, né, eu brinco, eu digo assim, abriu lá o Hades, eu Quase. caí, né, e falei: "Quem sou eu? Onde é que eu tô? Por que que eu não tô conseguindo fazer as coisas do jeito que eu fazia antes?", né. E eu não tinha uma resposta naquele momento, Hum. né. E eu tinha tido em 2020 uma trombose. Então e foi, assim, algo bastante sério, eu fiquei internada, né, provavelmente por causa do Covid, né. Então, em 2021, quando eu fui procurar ajuda médica, as pessoas falavam assim: "Não, mas você trabalha muito, você faz muitas atividades, você deve estar muito cansada, né, é isso mesmo", e a pandemia, e vinha um monte de coisa, mas aquilo não me satisfazia, né. Até porque eu sentia, como você fala essa coisa da libido, né, realmente muda de lugar, então, era muito para fora, para fazer coisas, para criar coisas, e de repente eu precisava daquela energia para mim. E era um cansaço absoluto, absurdo, né. E então
depois eu acabei conversando com outras médicas, né? E já tinha essas pesquisas de Elissa Mosconi que faz essa ligação de que não é uma questão ovariana, né? Mas é uma questão ovariana cerebral, né? O cérebro da mulher perde, neste período, 30% de energia. Então, de Hum, repente, você, quer dizer, né, são pesquisas com alguns indivíduos que pode ser que você não tenha vivenciado desta maneira, né? exa- Você tenha vivenciado de uma outra maneira. Mas, para mim, entender aquilo que muitas mulheres acham que elas estão começando demência, por exemplo, né? Ou vivem uma depressão muito profunda. uhum, uhum. E hoje em dia, com essas pesquisas que estão aí no mundo inteiro agora, eu acho que a gente tem luz sobre o assunto, porque não se pesquisava mulheres. Todas as pesquisas que tem de reposição hormonal e de questões relacionadas ao Alzheimer também, Uhum. elas não eram feitas com mulheres que estavam em idade fértil ainda. Porque ela diz que a gente sofre o sexismo da medicina do biquíni, porque nós somos feitas para reprodução. Ah, Então, enquanto nós estamos naquela faixa ali, não se mexe com a mulher. E hum. aí, fizeram pesquisa com mulheres pós-menopausa. E aí já fechou janela, já tem riscos outros, né? Então, desculpa aí te interromper, mas era Não, só acho que para agregar um pouquinho nisso aí. mas não, eu acho que é super pertinente a tua colocação. Porque, de fato, né, com mais de a semiologia dos sintomas, né, são vários, inúmeros, mas você sabe que te ouvindo, eu fiquei pensando numa coisa, né? Eu sempre me tratei com homeopatia, a vida inteira. E eu acho que isso fez uma grande diferença para mim, né? E eu tenho uma madrinha, que ela ainda está viva, ela é uma coisa gostosa, essa mulher. E ela, desde sempre, ela falava para mim e para as minhas primas, né? Tomem laqueses na pré-menopausa. Laqueses é um remédio homeopático. E o que que é laqueses? É um veneno de cobra. Olha. Sim. E que é um remédio específico para. Bom, não é que na homeopatia não existe nada específico, mas é um remédio, um dos remédios, né, que se usa para mulher que vai menopausar, para fazer essa transição e para diminuir os sintomas, né? É, e eu fiquei assim, na época, né, eu falei, nossa, que coisa interessante isso, né? Porque a menopausa, ela é um anúncio de que uma etapa da vida da mulher está chegando. É um Uhum. outono, né? Isso, só que, claro, tudo tem a sua beleza, mas todo fim também tem um recomeço, né? Então, assim, que interessante que o remédio Laquesis, que é um veneno de cobra, e a cobra é um dos símbolos do self, né? Que esse veneno do self, ele pode corroborar para diminuir os sintomas e para fazer uma passagem mais suave de nesse ritual de passagem, né? Então eu acho essa imagem, eu sempre achei essa imagem muito interessante. Então eu, particularmente, eu usei muito a homeopatia, acupuntura e ondas eletromagnéticas, né? Como tratamento. Eu optei por não fazer reposição hormonal, por Uhum. questões de saúde mesmo, Uhum. né? E Sim. por questões de histórico de câncer na família, que eu optei por não, né? Uhum. E assim, e falei, bom, vou encarar as consequências disso, vamos ver o que que vai dar. É uma aventura, né? E aí eu descobri, você vai dar risada, mas eu descobri um item
a partir do momento que a menopausa chegou de vez, né, um item que não pode faltar nunca na minha bolsa. E o item é este. Esse item não pode faltar na bolsa de uma mulher menopausada, né. Então eu acho que, a diferença talvez e por que que eu estou contando essa história toda? Porque penso eu, né, estou aqui refletindo, será que, se enquanto nós somos férteis, né, existe uma prontidão de uma preparação, né, isso não corrobora para que esse rito de passagem, ele seja mais digerido, melhor digerido? Uhum, Essa é uma pergunta, eu não sei, né, uhum. eu não tenho a resposta, Eu mas acho que isso é a grande questão, né, porque como é tabu e não se fala, né, então assim, é interessante que na minha conversa com a Andrea, ela falou assim: "Eu também não soube", eu disse: "Eu não tive muito como saber, porque eu era muito pequena quando minha mãe era mais velha, né, e eu não vivenciei", né. Aí ela falou assim: "Eu também não me lembro, não se falava sobre isso". Mas hoje, passando pelos meus sintomas, eu consigo voltar lá atrás e ver, olha, aquilo outro, né. E aí depois daquela minha conversa com a Andrea, eu comecei a refletir e começaram a me vir flashes, né, de minha mãe naquela época, né. E faz todo sentido mesmo. Apesar de que a gente sabe também que elas tinham uma vida mais saudável do que a gente, né, que nossa, está hoje em dia, né, com essa poluição toda, microplástico, né, o pique de trabalho que a gente tem, né, estresse. Então é outra coisa também, que pode contribuir também, né, é, com isso. não tenho a menor dúvida. É. E essa negação também do feminino na gente, né, como cultura. Uma mulher que para competir de igual para igual com o homem, precisa se, masculinizar, né. Então eu acho que a nossa geração, nós somos filhas, né, desse feminismo, e que hoje já existe uma discussão de uma volta, a esses processos que são nossos. Nós somos corpos criativos, né. Queiramos ter filhos ou não, mas somos corpos criativos, somos, do acolhimento, né, da nutrição, né, É, que não precisa ser necessariamente, física, né, mas de tantas outras ordens. Então eu acho muito interessante. E eu fiquei encantada com você falar da cobra, porque a cobra também surgiu na minha conversa com a Andrea, né, olha, ela gente, contando lá das cobras e ela falando de uma imagem que também, surge para mim, de como a cobra que veio desde que eu comecei a estudar o envelhecimento, né, de como a cobra ela sai inteirinha daquela pele, né, uhum, é um símbolo de renovação, sim, né. Quando eu entrei nesse período, assim, da menopausa mesmo, eu resolvi viajar. E aí viajamos pelo Brasil, viemos para aqui, passamos um tempo aqui também na Europa, e eu me encontrei com uma cobra, né, o início da minha viagem em Minas Gerais foi um encontro com uma cobra que não era para acontecer, porque diziam que não tinha cobra, e eu fui a única pessoa que viu essa cobra. E ela depois apareceu pra você, ela né. apareceu para mim. Aí, eu digo assim: "Eu ainda tenho que descobrir o que que é vamos ainda, dar lugar para esta cobra aí na minha vida". E quando a gente se mudou para aqui, para Espanha, também apareceu uma outra cobra e todo mundo ficou impressionado, porque não é um lugar onde tem cobras, né, era Não, uma cobra no playground, solta, gente, olha o símbolo emergindo, né, né. e prontificando, né, pra ser visto. Você também fez aí uma mudança na sua vida, né, assim, quando você se Gigantesca. muda de São É. Paulo para França, né, como é que foi isso? É, eu,
num determinado momento da minha vida, eu uma vida super adaptada, né, consultório legal, bacana. Eu tinha assumido naquele ano a diretoria de cursos abertos da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, estava tudo certo. Mas um dia eu acordei, eu falei: eu já tinha morado aqui, né, entre 95 e 97, morava em Paris naquela época, e em função de vários, eh, em função da minha irmã, ter ficado muito doente, correndo risco de morte, eu saí e tive que voltar para o Brasil, né. Eh, Na época, eu e meu marido voltamos para o Brasil. E aí, eh, fiquei 22 anos, mas eu saí de Paris chorando, saí da França chorando, né, não queria voltar para o Brasil naquela época, mas foi excelente ter voltado para o Brasil, maravilhoso, né, esse processo todo que eu vivi, enfim, deu tudo certo, mas um dia eu acordei, eu falei: "Não é mais aqui, a minha alma não está mais aqui, onde está minha alma?", né. E aí eu falei: "Eu tenho que sair daqui, esse é um fim". Esse é o anúncio de um fim. Porque se eu não e isso que eu vou falar é uma coisa super importante, porque, assim, se eu não respeitar os desígnios da minha alma, eu vou morrer estando viva. E eu acho que isso tem tudo a ver com a menopausa, né. Por que que tem tudo a ver com a menopausa? Porque menopausa é passagem, é morte e renascimento também. E eu Uhum, acho que, a todo momento na vida, nós somos convocados a viver mortes simbólicas. Essas mortes subjetivas, elas nos preparam para a morte concreta. uhum, Nos preparam. E eu acho que respeitar e escutar a alma, né, é uma forma da gente se preparar para essas inúmeras transformações ao longo, da encarnação do espírito nessa matéria. uhum, Oniúncio, né, do uhum, espírito com a matéria. E aí eu falei: "Eu não sei como é que eu vou fazer esse processo, mas eu tenho que ir embora. Tenho que ir embora". E aí eu tive uma sequência de 19 sonhos e uma vivência extracorporal, numa vivência mesmo, fui peguei uma outra linha do tempo, como diz um um físico quântico daqui, e eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava dirigindo o carro, voltando para São Paulo, e de repente, dirigindo o carro sozinha, meio-dia, eu tive uma experiência de ter sido catapultada, pra França. E eu senti o cheiro, eu vi a coloração de um jeito diferente, eu estava absolutamente lúcida, mas eu uhum, estava em outro lugar. Eu tive uma experiência extrasensorial dirigindo o carro. uhum, Demorou mais ou menos uns 20 minutos. Eu cheguei em casa, eu falei: "Eu tenho que ir embora, eu tenho que deixar o Brasil". E aí eu tive uma sequência de 19 sonhos, dizendo: "Vai embora, vai embora, vai embora". 19 sonhos. Até que um dia, eu faço, mapas astrológicos, eu estudo bastante isso. Aí eu dei uma olhada no meu mapa, tal, e eu percebi que, as conf tinha uma certa similitude, de umas configurações astrológicas no momento da minha experiência extrasensorial e no momento em 1995, quando eu vim para a França na primeira vez. Eu falei: "Nossa, então não é à toa isso, né, isso tem uma intencionalidade". Acho uhum, que a psique tem uma intencionalidade, né. Isso tem uma intencionalidade. E eu falei: "Bom, meu Deus do self que se vire, eu não sei como é que eu vou fazer essa mudança, eu não sei". Mas aí é que tá, o salto da fé, né, é de você confiar no teu processo, porque se o self está me dizendo, quem sou eu, né? Eu posso tudo bem, vou questionar e vou ver como é que eu melhor me adapto com isso. Mas eu tenho que respeitar, porque é a alma, é a voz da alma falando.
né? É a voz da alma. Bom, eu também não, se você me perguntar: "Elaine, o que que você fez?", eu não sei, não sei, né, mas em 2 anos eu empacotei as minhas coisas e vim para cá, pra fazer a faculdade de musicoterapia, porque eu música sempre foi uma coisa importante para mim. Ai, que maravilha, É, adoro também. no caso, violão, né. Agora eu retomei o clássico também, estou estudando Bach. E isso, foi uma coisa, muito importante para mim, o canto e a música, vim para cá para fazer isso, e a experiência da menopausa veio aqui, né, foi vivida aqui, né. E eu acho que eu fui muito sortuda, estou sendo muito sortuda, porque, eu acho que tem uma questão de um autoacolhimento, Uhum, tem um respeito aos desígnios da alma, que não é fácil, né. uhum, No sentido de respeitar o que você sente, a tua intuição, uhum, respeitar o teu corpo. uhum, Eu acho que isso me ajudou, inclusive, a melhor acolher os sintomas chatos da menopausa, uhum, e determinadas vivências que de fato não mudam, né, porque uhum, eu acho que a menopausa ela é um momento da vida aonde a vivência de 2 polaridades arquetípicas, elas se presentificam, 2 pares, né, vida e morte e amor e ódio. Você fica conversando com esses arquétipos o dia inteiro. Como é que eu vou conseguir amar meu corpo? Porque muda, muda tudo, uhum, né. Que novas relações, eu amo meu corpo ou eu odeio meu corpo? uhum, Qual corpo? Qual é o luto de corpo, de ideia, de ideal de corpo que eu preciso fazer? Numa sociedade aonde a gente botoxiza tudo, aonde a gente plastifica tudo. uhum. Que lugar que eu quero colocar esse corpo, né? E como é que eu vou fazer, para me relacionar com ele? É uma relação de amor e ódio. É tão importante isso que você traz, porque, essa questão da raiva, né, é muito presente, assim, nas mulheres, quando as mulheres dizem assim: "Tô com raiva", e isso, em vez de ser trazido de volta, justamente porque a gente não sabe, não conhece o processo, né, isso é projetado no outro, né, e aí a Eu gente não faz desconheço, nada eu com isso. odeio, né? Hã? Desculpa, aquilo que eu desconheço, eu odeio, né? Exato, né. Então eu acho que é incrível que você tenha trazido esse puxado aí para esse tema, né. E é vida e morte também, né, acho que são duas Sim. 2 pares arquetípicos, Uhum, vida e morte, amor e ódio. Eu acho que são uhum, o que regem a nossa vida, né, o tempo inteiro, e a menopausa é esse momento onde, a libido não vai funcionar, mudou de endereço, não vai funcionar do mesmo jeito, entendeu? uhum, Mas ela se desloca, não é que ela vai embora, ela uhum, se desloca para um outro lugar, e eu acho que tem ganhos aí, gigantescos, né. Tem uma liberdade que vem junta quando você, escuta a voz da libido que mudou de endereço e você vai atrás dela, saber onde ela vai, né. uhum, Muitas vezes é para o Hades, mas assim, eu tenho experiência de mulheres aqui no consultório que foram sempre foram introvertidas e na verdade agora elas estão mais extrovertidas. uhum, Mudou de endereço, né. E tem eu acho que a Afrodite que nos habita, a Ártemis que nos habita, a Atena, a Hera, elas passam a dar as mãos para as deusas tríplices, né, para Hécate, né, Lilith, e eu acho que ela nos leva, a libido nos leva para esses lugares, esses territórios estrangeiros da alma, entendeu? uhum, Da psique, né. uhum, Eu percebo isso, não só em mim, mas
nas minhas pacientes, né? Tem um outro tipo de interesse de Uhum, vida, muito mais preocupado com qualidade do que com quantidade, porque a libido, a energia não uhum. é mais a mesma, então eu vou selecionar em quais guerras eu vou querer lutar, né? Que Sim. batalhas eu vou escolher. E eu Uhum, acho isso uma liberdade, inclusive, de se destacar de determinadas personas, que a gente carrega e precisa, né? uhum, Para encontrar um lugar mais autêntico. Acho que uhum. tem esse o benefício. Mas para chegar aí tem um caminho, óbvio, né? É. É a fase da transição, né? E eu gosto de fazer essa ligação com essas descobertas da neurociência, porque o que ela diz, a doutora Alissa Mosconi, ela diz que o nosso cérebro, né, o cérebro feminino, ele passa por três grandes transformações, reformatações. E eu acho que junta completamente com o que Jung disse lá em 1930, né? Então, que é assim, na puberdade, a gente vai ter as habilidades que a gente tinha quando a gente era criança, que a gente não precisa mais, a gente já vai fazer essa limpa aí no nosso HD e a gente já vai ser mais direcionado para a questão da da reprodução, né, de preparar o corpo para a reprodução, que o homem também faz isso. Mas aí o segundo período da mulher é quando ela vai ser mãe. Então, que existe uma outra reformatação, porque a gente precisa de outras habilidades aí, né? Então, se a mulher é mãe, ela vai passar por essa reformatação. Aí também, tem questões de cheiro, questões de, é incrível, assim, de visão, de você reconhecer o seu filho à distância, no meio de um monte de criança ali, né? E passou essa fase, quando a gente chega na fase da perimenopausa, a gente já não precisa mais prestar atenção na criança, a gente vai deixando de ter são outras habilidades que o nosso cérebro precisa e que vem junto com o que você disse, que é uma preparação para o envelhecimento e para a morte, que é o nosso objetivo último, né? Como diz Jung, até que a nossa psicologia é teleológica, né? Então, assim, a gente nasce, cresce, se desenvolve e morre, como Hum, todos os seres vivos. Eu acho que quando vem a coisa que é difícil, é aí que quando você quer se agarrar, né, a um corpo que não pode mais existir daquele jeito, né, a uma psique que não pode mais existir daquele jeito, né? Existe uma necessidade também, eu vejo assim, de uma interiorização também, né? Na minha experiência, eu vejo isso. E das pessoas dizerem assim, eu não quero conversar agora nesse momento. Esse momento eu preciso ficar comigo mesma, que é você uhum, descobrir, redescobrir quem é você, uhum, né? Então, eu acho que é uma fase linda de mudança, mas a gente precisa de suporte. A gente precisa, de repente, inventar aí o ritual e preparar a partir do ponto de vista do conhecimento, da gente saber o que é que vai acontecer com a gente, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, compartilhando experiências, né? Como é para cada uma, para que cada uma possa também se reconhecer dentro do seu processo, uhum, né? uhum. E vivê-lo da forma que viverá. Nossa, você está falando de que a gente precisa de rituais. É interessante você ter falado isso, porque eu vivi muitos rituais. Durante um ano e meio, eu fiz um trabalho com ayahuasca de uma cerimônia a cada 3 semanas, nessa mesma fase, né? Então, que me ajudou muitíssimo, muito, a compreender várias coisas da minha própria história, né? Mas de uma amplificação de consciência interessante, porque essa vida interior que se descortina, não que eu não tivesse existido antes, mas ela é diferente, Uhum. tem uma outra qualidade, Sim, né? É a feiticeira que é a feiticeira que não é que nasce, ela estava lá, né? sim. Mas ela emerge de um outro jeito. É a feiticeira, é a bruxa. Uhum.
é a é essa libido que está nos levando para territórios muito estrangeiros, muito longínquos, com perfumes muito exóticos, né? Uhum, Perfumes muito exóticos. Então, sim, rituais são importantes. Até porque é, é uma pena o que nós, mulheres, sofremos com esse patriarcado defensivo. uhum, Olhar do envelhecimento que nós, mulheres, herdamos em função do patriarcado, no qual que também nos constitui, é muito nefasto. E eu acho que nós nunca tivemos tanta oportunidade de quebrar, com esses laços, né, que nos unem a esse patriarcado e tentar entender esses processos de transformação de um jeito mais amoroso, e uhum, não como crítica, uhum, né? Crítica porque eu estou envelhecendo, estou ficando. O ideal de beleza vai embora, o ideal de sexualidade também vai embora, né? A gente faz amor com a vida de um outro jeito, uhum. né? O erotismo, né? Como diz a Adélia Prado, né? Erótica é a alma, né? O erotismo ele se presentifica de um outro jeito e é muito mais delicioso porque tem uma qualidade mais, ele é mais intenso. Uhum, Ele é intenso, ele é econômico, ele porque você não precisa fazer muitas firulas, né? Ele é. E eu acho que é o momento da bruxa, bruxa feiticeira que aparece e que faz inúmeras magias com muito pouco. uhum, É capaz de encontrar beleza e energia no que é simples, no, 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 como diz Elisa Lucinda, né? É na poeira do cotidiano que a gente faz muitas filosofias, né? Muita magia. Eu acho que tem muitos ganhos, não tem só perdas. Nenhuma não, perda vem sem ganho, né? Mas esse olhar do patriarcado sobre a mulher, o envelhecimento da mulher, né? Como que a mulher tem que ser, né? Eu acho que é muito duro. Nós carregamos esse olhar e, e eu acho que a gente precisa lidar com esse luto. e fazer Porque essa rede de fortalecimento, né? Que é falar abertamente sobre isso que a gente está falando em todos os lugares que eu vou. E as pessoas sabem que eu sou psicóloga. Aqui na Espanha me perguntam muito e sabem que eu trabalho com envelhecimento. Aí me perguntam, querem saber. Você vê que as mulheres estão curiosas para saber e ansiosas para falar sobre isso, porque tem vivências de sexualidade, por exemplo, a nossa anatomia se modifica, hum, sabe? O nosso corpo se modifica, né? E está passando por essa transição. E como você falou, a gente precisa amar esse corpo, né? Porque é com esse corpo que a gente vive e que a gente está aqui, né? Então eu acho que eu estou muito feliz assim de poder fazer esse trabalho e de poder convidar essas amigas queridas e é uma tão função social que você está fazendo. é, É uma é, função social importante. e tão sábias, né? E com tantas experiências. Eu adorei ouvir a sua história da França, porque a minha tem a ver com a minha mudança para a Espanha, tem a ver com os meus sogros, né, que estão velhinhos, e Marcos queria ficar mais perto deles, mas não queria morar na Suíça de jeito nenhum, porque ele não gosta da Suíça, ele diz que é tudo muito certinho lá. E a gente primeiro pensou em ir para Portugal, né, para estar junto de Cláudia Brasil, que é uma amiga queridíssima, né, que mora em Portugal. Ela é do Instituto do Rio de Janeiro, né? A JB.
E a gente estava organizando tudo para vir para Portugal, e aí de repente o marido dela, que é português, falou assim: "Olha, tá tudo travado aqui, não vão para Portugal não, vão para Espanha". Aí eu falei: "É, eu vou para Espanha". Aí Marcos me olhou assim: "Eu não falo espanhol". Aí eu digo: "Ah, você aprende". Muito rápido. E é bacana isso, assim, porque eu tinha, assim, sabia um pouquinho de espanhol, né, o básico. Mas, assim, essa abertura para a vida, como você trouxe, assim, tão lindamente, né, sabe, é olhar para sincronicidades, é confiar na vida e dizer: "Sim, a gente vem". E os caminhos se abriram completamente, porque nós temos amigos aqui em Sevilha, né, e as coisas foram acontecendo, se você deixar, né, a vida te leva pelos caminhos, né. Se você escutar a alma, né. Isso, exatamente. Porque a alma Se você se bem que eu deixar que ela que te conduza, né. se bem que eu acho que nos países, assim, mais latinos, a gente tem mais facilidade de escutar a alma. Tô Assim, eu que generalizando, sou da né. Bahia, então É, generalizando, né. Mas assim, aqui é muito difícil. As pessoas sofrem de mentalismo. O mental toma a cabeça, eh, e a função pensamento ela é a função da consciência, supervalorizada, né. E isso é um desserviço para o bom funcionamento entre cérebro direito e esquerdo, uhum, né. O cérebro direito lógico, matemático, objetivo, portanto, com características mais masculinas, e o cérebro direito, que é o cérebro ligado à intuição, a à criatividade. criatividade, a uma visão periférica, a um né, eu acho que é o lado, né, mais feminino, vamos dizer assim. E a gente tem que funcionar com os 2, né. É claro que eu tô fazendo essa separação didática, porque a gente sabe que Sim, não é assim, né. Mas a gente tem que desenvolver isso tudo, né. E eu acho que esse é um outro ponto também que dificulta muito as grandes transformações da vida, uhum, as grandes passagens. uhum, Quando claro, né, quando tudo é muito unilateral, uhum, você provoca um processo energético contrário, uhum, provoca uma enansiodromia. uhum, Eh, então, eu acho que a menopausa ela também ela traz um certo alívio, eu acho. Para mim me trouxe, né. Porque tem sim, muitas coisas que, não precisam mais ter lugar, não faz mais uhum, sentido, uhum. né. Então eu acho que eu particularmente ganhei em liberdade. Ah, eu também, Também completamente. sente isso? Eu ganhei em liberdade. Liberdade de ser, de ficar Uhum, muito preocupada em com o que que eu vou dizer, o que que eu não vou dizer, faz sentido para mim? Perfeito, sabe. uhum. Eu acho que a menopausa ela contribuiu enormemente para isso, enormemente. Conta um pouquinho pra gente como é o trabalho que você faz aí, os trabalhos. Bom, quando eu cheguei aqui, eu precisei, encontrar um lugar de pertencimento, né. Então, o fato daqui ter uma sociedade francesa, me ajudou muito. Em 2016, eu participei de um colóquio em Bruxelas, aonde lá eu conheci, o ex-presidente da sociedade francesa, o Christian Gaillard, né, que ele foi inclusive presidente da EAP há muitos anos atrás, há muitos anos. E aí participando do colóquio, ele falou assim: "Puxa, se você for para a França, eu vou falar com a presidente e a gente para você". Falei para ele que eu ia mudar para cá, e ele falou: "Vou falar com a Brigitte Sobrouillard", né, que na época era presidente da
da sociedade para que você entre, né, faça parte da sociedade. Tá bom. Bom, me mudei, e passei pelo processo que cada sociedade tem um jeito, né, como eu tinha te Uhum. dito, né, tem um jeito de acolher analistas vindo do exterior. A sociedade francesa, óbvio, eles são mais rígidos. Não é uma crítica, é um jeito Uhum. de ser. E o processo é passar, 1 ano, né, que você tem que frequentar os seminários, que são 3 seminários previamente agendados, né, no ano, e são finais de semana, e nesses seminários tem, palestras, de formação para os membros já analistas, apresentação de monografia e tem sempre as AG, né, as assembleias. E aí depois eu apresentei um paper, né, e depois foi votado a minha permanência e, enfim, entrei. Aí, isso me ajudou, porque me ajudou em quê? Me ajudou porque eu tive oportunidade de conhecer algumas pessoas que me são muito caras e são as minhas amigas, né. E essas pessoas que eu conheci, curiosamente, dentre elas, hoje nós somos um grupo de analistas, né, mas eu fui a primeira a me mudar para Montpellier. E depois uma foi chegando, no ano seguinte a outra, e hoje nós somos um grupo muito heterogêneo. E com idades muito distintas. Eu sou a mais nova, óbvio. Porque eu sou sempre só uma das mais novas dos meus grupos, né. E mulheres bruxas, feiticeiras, e elas, se mudaram para cá e hoje nós temos um grupo, ativo, Do né. Brasil? Não, não, Elas se não. mudaram do Brasil? Não, do mundo Não, não, inteiro. não. São francesas. Ah, Né, francesas, analistas, uma delas inclusive morou 40 anos no México, fez o processo dela em Chicago, né, e as 2 outras da sociedade francesa, eu as conheci lá, né. já queria conhecer essas bruxas todas, mas eu não sei falar francês. Mas fala espanhol, a gente se vira, né. Falo inglês também, se elas falarem. É. Então, assim, elas são excelentes, elas são mulheres, ai, que presente. Ah, que E coisa assim gostosa. como você descreve que a tua vinda, né, quando a gente escuta a alma, né, as coisas se acontecem, eu senti, que a minha mudança para cá, ela foi tão justa, ela foi tão justa comigo mesma, que as coisas também aconteceram e se abriram que nem porta de shopping. Sabe quando se abre sozinha a porta de shopping? Sim. Os caminhos se abriram que nem porta de shopping. Para mim. E aí depois, veio o convite, né, da Rita Ribeiro, que é presidente da Sociedade Portuguesa, Nossa próxima convidada para para que eu falar aqui. pudesse para que eu pudesse, eh, participar do grupo De Portugal, da Sociedade de é, Portugal. iniciar o grupo, né, iniciar a sociedade, né. Uhum, E aí eu falei: "Ah, tá bom, eu aceito". Portugal né, mora no coração também, né. uhum, É, a mesma língua, acho que tem uma coisa interessante. sim, Então, e logo quando eu entrei na SFPA, na Sociedade Francesa, eu entrei e no ano seguinte eu já fui para a diretoria para ser tesoureira durante 5 anos. uhum, Tesoureira da associação, e isso para mim foi uma prova de fogo, né, porque eh, primeiro, é uma outra cultura, é uma outra sociedade com funcionamento muito diferente, com leis uhum, muito distintas, hã, e com um processo de formação também completamente distinto, né. Eu uhum, fiz SBPA, né, que são, 4 anos de formação mais 1 ano de monografia, e aqui o processo ele dura 10 anos.
E são pessoas muito mais velhas. É uma sociedade e os membros são muito, eh, são pessoas mais velhas, né. E tem uma dinâmica muito específica. Tem o seu lado também positivo, criativo, né, e tem as dificuldades, né. Então para mim foi um processo, assim, acho que necessário para que as pessoas pudessem me conhecer, né, saber quem eu sou, quais são os meus interesses, né. E eu fui super acolhida por eles, super acolhida, e até eu me sentir adaptada na cultura, né. Fora isso, eu faço parte de uma associação junguiana, eh, de psicanalistas da Occitânia, né, aonde a gente, que é local, é da região, né. E que também tem outra claro, tem muita gente da SFPA, mas também tem outras pessoas que não pertencem a nenhuma sociedade, e o objetivo dessa associação é promover a teoria junguiana, e a gente faz cinema ateliê, né, ateliê de cinema, né, então a gente vai para um cinema, Utopia, não sei se Delícia. Utopia é um cinema, cuja decoração é muito anos 30, né, tudo de madeira, tudo muito antigo, é muito gostoso, né. Nós vamos para lá sábado de manhã, apresentamos o filme, e aí passamos a tarde inteira discutindo o filme. Quem apresenta a discussão, apresenta um paper e depois a gente abre para um grupo, né. Eu amo fazer isso. E são 3 eventos por ano, e o quarto evento é uma ida a um museu, né. Então sábado que vem nós vamos ver em Rodez, Rode, vamos visitar o museu do Soulages. Soulages é um pintor, francês extraordinário, e ele pinta em preto e branco. Né, mas tem estrutura, a as telas dele têm estrutura, têm profundidade, e é impressionante, né, como, a tela as telas onde ele só tem camadas de tinta sobrepostas, pretas, da cor preta, é a luz que sai dali. E eu acho que é disso que fala a menopausa, né. Uhum, Nós somos catapultadas, talvez, para o Hades, nesse processo, às vezes um processo mais difícil, às vezes um processo mais light, não sei se light, pode ser light, mas é denso, né. uhum, Não precisa ser entristecido necessariamente, né, os uhum, processos, né. Isso depende dos nossos apegos, uhum. né, acho que a teoria do apego aí é legal. Eh Mas o Soulages, enquanto artista, pintor, ele 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 fotografa esse lugar da alma, da noite escura, aonde na noite escura, mais escura, é onde a gente vê e enxerga as estrelas mais brilhantes. Ai, que lindeza. E, ele é impressionante quando você vier a Montpellier, no nosso museu aqui no Museu, Fabre. O segundo andar só tem pinturas do Soulages. Ah, vou querer ir com você sim. É uma coisa, eu acho que isso, bom, eu choro em museu, pelo menos em alguns artistas me tocam mesmo a alma, né. E que preciosidade, né, que profundidade, eh, que é essa experiência da gente também olhar nessa fase da vida outros brilhos, mas olhar para o céu escuro de um outro jeito, Uhum, né. Olhar para o nosso corpo de um outro jeito, uhum, olhar para os nossos desejos e acolhê-los de um outro lugar, né. Eh, e os limites, né, a gente aprende limites e desapegos. Acho que uhum, 2 coisas importantes que a menopausa
que eu vejo em torno de mim, dois assuntos: limite, os limites eles ficam mais presentificados, Uhum. né, eles mudam de lugar, ah, limite tanto físico, mas para a alma, às vezes, os Uhum. limites eles se flexibilizam Uhum. imensamente. E os desapegos, né, a experiência de desapego que esses momentos de transição, eles exigem da gente, são de fundamental importância para a gente passar bem para outra fase, Uhum. né. É o desapego dos ideais, Uhum. das camadas desnecessárias, das lutas que não precisam ser realizadas, dos caminhos que não precisam ser percorridos, né. Eu acho que o desapegos de um ideal de vida, de um ideal de ser. Uhum. E eu acho que se a gente trabalha ao longo da vida melhor com as questões do desapego, que tem a ver com o arquétipo de vida e morte, Uhum. nós somos capazes de passar por esse processo de um jeito mais suave, Uhum. intenso. Sim. É que suave não é o contrário de intenso, Uhum. né? Não necessariamente. Eh, e o desapego é importante, porque essa experiência do desapego nos catapulta para as primeiras experiências infantis, tá certo? A Uhum. gente, lidou com a nossa infância, né, como é que foi o nosso apego, né, com todo o processo, na verdade, assim, todo o processo de morte e renascimento nos catapulta para a primeira matriz de experiência de morte e renascimento, relação com a mãe, né. Tá, você vai falar assim: "É, mas e quem não teve uma mãe suficientemente boa?" E às vezes até o contrário, quem teve uma mãe Uhum. suficientemente ruim, Uhum. né. Mas assim, existe maneiras de você ultrapassar por isso. A Sim. análise é um processo de transformação Uhum. genial e maravilhoso, né. A análise, ela transforma passados, né. Bom, agora ultimamente eu ando, flertando bastante com a física quântica. Eu acabei de, fazer de fazer um workshop de 4 dias com o Philippe Guillemot, que é um físico, habilitado a fazer pesquisas aqui na França. Agora ele está aposentado, e ele escreveu inúmeros livros sobre física quântica. E tem uma teoria, e por que que eu estou interessada nele, né? Bom, há muitos anos atrás, eu não sei se você se lembra, de um físico chamado Amit Goswami, que escreveu um livro, O Universo Autoconsciente. Naquela época, inclusive ele foi para a PUC, hã, há muitos anos atrás, há muitos anos, fazer uma palestra, sobre a importância da consciência. E que como a consciência, ah, está relacionada com a matéria, né. E, bom, tinha lido esse livro, achava muito difícil, né, entender direito, mas aí o Felipe, que é mais contemporâneo e está mais perto, né, ele foi um cara que leu Jung, um cara super interessado nos processos de sincronicidade. E um físico, que escreve, papers em revistas científicas, clássico, né, respeitado no mercado, na comunidade científica, mas que, tem uma teoria, claro que filosófica, aonde ele explica, né, como é que a gente ele explica, na verdade, que o futuro interfere no nosso presente. Não é o passado que interfere no nosso presente, é o Sim. futuro. O futuro já está, acontecendo, né, ele já está proposto.
mas é o futuro que interfere no nosso presente. Que interessante isso, né? É, e que a gente pode, passar por várias linhas a gente pode surfar, em várias linhas de tempo e espaço. Isso depende muito da tua relação com o teu self e Uhum, do nível de consciência, com o qual você, o nível de consciência que você consegue atingir. Isso tem a ver com o equilíbrio de cérebro esquerdo, cérebro direito. Ele uhum, fala isso tudo, um dia a gente uhum. pode. Eu estou aqui colocando, Ah, sim. informações que talvez sejam incompreensíveis, certamente, né, eh mas um dia a gente pode explorar esse assunto. Então eu tô Uhum, ando muito interessada nisso, e por quê? Isso me deixou tão feliz, esse processo que eu fiz com ele, foi tão legal, porque é ele tem uma grande propriedade, e aí a gente faz uma caminhada quântica, para experienciar, o processo de sincronicidade, né. E foi super importante eu ter passado por isso, porque assim como em todo o processo que eu ando vivendo enquanto analista, né, sim. e pessoal, a gente pode mudar a nossa condição de vida. Nós Gostei muito podemos, disso. nós temos condição de mudar. Uhum, Mas uhum, para isso a gente precisa escutar a alma, uhum, estar conectado com o self, e desenvolver algo que eu acho que é de fundamental importância, que é um pensamento simbólico autorreflexivo, uhum, né, e sair da causalidade. uhum, Sair da causalidade é: porque eu estou envelhecendo, necessariamente eu vou sofrer. uhum, Porque eu estou envelhecendo, necessariamente eu vou ficar só. Porque eu estou envelhecendo, necessariamente eu vou ficar feia. Porque estou envelhecendo, necessariamente eu vou ficar doente. E vou perder todas as minhas habilidades. Isso é um pensamento muito causal, determinista, e deprimido. uhum. Eu estou colocando a Sim, qualidade de deprimido, eu acho sim. Mas deprimido, é, claro. mas acho que tem outras possibilidades. A Existem gente já vai outras. ter que marcar esse encontro aí para aprofundar esse tema aí. Já estamos marcadas numa segunda conversa. E olha, eu fiquei tão feliz de ter saído dali, fiquei muito feliz, né, porque, ele falou de outras dimensões, né, outras dimensões mesmo. Uhum, O Não só outras dimensões dessa dimensão, né, mas outras dimensões do existir. uhum, Isso abre muitas perspectivas para gente. Para mim abriu, e para eu poder acreditar num futuro mais criativo para a humanidade. uhum, uhum, Ele é muito otimista, mas otimista científico, né. uhum, uhum, E isso vai contra, na verdade, a voz do coletivo atual, que está muito pessimista, porque nós estamos assistindo uma desconstrução contínua, de uma das estruturas democráticas, uhum, pretensamente democráticas, porque na realidade elas são dogmáticas, né. E eu acho que é o Ocidente que está, que está sofrendo esse processo de na curva de Gauss, né, a gente está vivendo esse processo de queda, queda de valores, a gente vê isso em todos os lugares, né. uhum. Nesse sentido, é muito bacana, a gente estava fazendo um grupo, está findando agora, que é Carl Jung, Catafalco, Carl Jung e o Fim da Humanidade. E é muito interessante porque, assim, parece também que é uma coisa pessimista, mas não é. É um chamado para a gente retornar às nossas origens, àquilo que a gente perdeu, né? O título pareceria pessimista. Um monte de gente não gosta desse livro, assim, volta e meia alguém faz uma crítica,
mas para a gente tem sido muito transformador. Mas eu achei que foi um papo maravilhoso, né, e a gente já depois marca outro, e outros, o que você quiser, diz. Vamos. Só para voltar a uma questão que eu acho que é importante, a Liz Green, ela escreveu um capítulo num dos livros, que eu esqueci o nome, mas enfim, ela comenta, o interesse do Jung pela astrologia e por que que isso o interpelou sobremaneira, né. Eh, Essa questão da era do aquário, da era de peixes, tal. Eu acho esse assunto, eu sou fissurada nesse assunto, que eu acho que isso tem a ver com a física quântica, isso tem a ver Sim. com o meu cotidiano, né. E eu apresentei esse capítulo uma vez no nosso grupo de mitologia grega, né, que a gente estava estudando esse livro aonde ela escreve isso, né. Eh, e essa decadência da sociedade que a gente está assistindo, e Uhum, essas loucuras todas, né, que a gente estava comentando agora há pouco, elas fazem parte dessa transição. uhum. Então a gente só está vendo transições. Sim. A vida é um eterno devir. Uhum, Tudo que é imutável, melhor, a única coisa que é imutável é que a vida é mutável. Como diz o I Ching, sempre a primavera, nunca as mesmas flores. Tudo se transforma, né. E, quer saber? Eu acho que as mulheres têm a grande chance de poder viver a menopausa. eu também acho. E é assim, a gente está vivendo mais, né. Nossa, eh, Então, e vivendo com mais qualidade, com mais consciência, nossa, né, é uma delícia, é uma delícia. com as amigas, com as Nossa, parcerias. É muito bom. amigos também, né. Sim, sim. Mas é uma outra qualidade de relacionamento. É, não, eu tenho um Nossa, monte. nossa, muito mais livre, leve, solta. Vadia no bom sentido, né. Sim. Vadia no sentido da alma ter liberdade, né. Aham. É muito legal. Elane, querida, um prazer imenso ter você aqui com a gente, Foi meu. e espero que você volte muitas outras vezes, e a gente daqui a pouquinho se encontra. Ou você Sim, vem ou eu vou, mas a gente vai se encontrar. certeza, com certeza. A gente vai para alguns lugares interessantes aqui que eu acho que a Sim, alma vai gostar. sim. Os lugares floridos. Muito obrigada. Um Obrigada a beijo você pela enorme. oportunidade e eu acho por pela coragem, né, que você tem de, eh eh explorar esse assunto com determinadas pessoas, de falar desse assunto, simplesmente de falar disso, né. Muito obrigada. Obrigada, um beijo enorme. Beijo, querida. Tchau, Tchau. tchau.